Boa noite, mais uma noite maravilhosa. Quero cumprimentar todos os ouvintes do podcast No Rancho. Esse aqui é o podcast do Rancho, Rancho Ebenezer. Estamos com essa tentativa de colocar no ar, e já estamos conseguindo, vários assuntos aqui no Rancho Ebenezer. E aí nós convidamos diversas pessoas, todas pessoas capacitadas, que depois vão assistir, logo em seguida da edição, vou colocar no ar, tem Facebook, tem para o YouTube também, principalmente para a página da Igreja de Cristo aqui do Bonfim. Olha que luxo, hein? Luxo demais ter pessoas do gabarito que nós trazemos aqui, para nesse podcast a gente trocar uma ideia, fazer algumas perguntas. Realmente é uma coisa bem à vontade mesmo, é um bate-papo. E hoje nós temos nada mais, nada menos aqui que Luan, nosso irmão, amigo Luan, que Deus enviou hoje para essa noite aqui. Ele está com a responsabilidade aqui de tocar num assunto muito importante. E o assunto que nós vamos conversar hoje aqui, nessa descontração aqui, estamos à vontade aqui nessa sala, é sobre a criação de filhos. O tema criação de filhos. Então, chama aí alguém para dividir contigo, compartilhar contigo esses momentos aí, ou depois disso, se você achar importante, que eu tenho certeza que você vai achar, ofereça para alguém como um café, para um alimento importante para a vida de alguém, esse podcast. Vem cá, vamos assistir aí Luan e o Arinaldo ali conversando sobre a criação de filho. Será que eles têm alguma coisa para nós nessa noite? Vamos ver. Então eu quero agora passar a oportunidade para o Luan se apresentar. E você, Luan, está conversando agora com diversas pessoas que você conhece, outras não. Então algumas pessoas querem te conhecer. Se apresente para o pessoal. Alô, boa noite pessoal, eu me chamo Luan William da Silva, sou casado com Maria da Graça Araújo da Silva, somos casados há 10 anos e temos um filho, Pedro Lucas Araújo da Silva, com 8 anos de idade. A gente congrega ali na Igreja de Cristo, Caminho do Bonfim, fazemos parte desse corpo abençoado que um dia vamos morar no céu. Eu e você que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então tá aí, uma bela de uma apresentação completa, mulher, filho, igreja. Olha aí, pessoal, sabe, se a gente faz alguma coisa como se estivesse na igreja, não tem graça, não chama a atenção de ninguém. Mas podcast é justamente essa descontração aí, de papo e as vestes, entendeu? De uma forma muito liberal, para a gente trocar assuntos, para não ficar aquela coisa pesada, né? Mesmo que o assunto seja assuntos diversos aí, terríveis, como drogas. A gente conversa aqui sobre as drogas, sobre o homossexualismo, sobre os crimes, sobre a violência doméstica. Tudo isso aí são assuntos a serem debatidos não, a serem conversados em podcast de uma forma maravilhosa. Então, Luan, como um homem de Deus, e como você, e vocês aí, muita gente, são apreciadores da palavra de Deus, e faz muito bem, parabéns, e você tenha muito a ganhar com isso. A criação de filhos é o tema desse podcast, e eu vou abrir lendo 2 versículos da Bíblia, Luan. Olha, no Salmo 127, o versículo 3 e o 4, diz assim: eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Pronto, está aí. Então, os filhos, segundo a palavra de Deus, nesse Salmo 127, amigos que vão assistir, que estão assistindo o podcast, são o quê? Herança do Senhor. Olha o que a Bíblia diz sobre esse tema, sobre algo tão importante, porque o que Deus diz é importante. Então eu creio nisso aí. Baseado nessa palavra, Luan,
vamos combinar aqui uma coisa. Eu pergunto e você responde. Sim, Tá sim, bom? tá bom. E eu tenho certeza que você vai responder da melhor forma. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Luan é o seguinte, olha. Filhos, preste bem atenção você, querido, que nada aqui é em vão e não vai ter moleza não, viu? Vai ter coisas aqui que a pessoa vai ter que buscar na inteligência, Deus vai ajudar, mas vai responder. Filhos, é algo indispensável para um casamento? A pergunta é essa, ó. Filhos, é algo indispensável para um casamento, Luan? Está contigo a bola. Amém. Maurinaldo, essa é uma pergunta que a Bíblia fala, né? Que filho é bênção do Senhor, né? Para a nossa vida, para o nosso casamento, até para o nosso futuro, né? Porque hoje a Bíblia diz que quando a gente se une, o homem e a mulher se unem, é para produzir, desde que seja ensinado nos caminhos do Senhor. Eu falo desse jeito porque eu estou nos caminhos do Senhor e é o que eu pretendo ir adiante com o meu filho. E eu, nessa pergunta que o senhor acabou de falar comigo, me expôs essa pergunta aí para os públicos, filho é bênção para a minha vida, é bênção para a vida de vocês que estão em casa. Se vocês têm dúvida que filho não é bênção para vocês, essa noite vocês possam refletir que filho é bênção, como diz na palavra do Senhor, o irmão acabou de falar. Amém. É a herança, né? É herança. Herança é a Bíblia que está dizendo. Então eu não vou discutir, nem você. A gente só tem que reconhecer, irmão Luan, é que herança é algo bom. Verdade. Olha aí, a herança é algo bom e galardão é herança, lá no céu, né? Verdade. E ele diz o quê? Que a herança, pois, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. O fruto do ventre da mulher, né? Que também tem um homem ali no meio. O ventre é o galardão. O que vem de lá é galardão, é prêmio, é coisa boa. Eu não vou discutir, por quê? Porque a Bíblia, ela fala a verdade. A gente é que tem que valorizar ou não. Se é uma herança, e aqui o nosso irmão, nosso convidado desta noite no podcast, ele diz que é assim. A única coisa que eu quero acrescentar, se você me permite, meu querido, é que se é uma herança, então eu vou cuidar, é um tesouro, né? eu vou zelar, eu vou fazer de tudo, já que é uma herança que eu herdei. Quando você herda alguma coisa, você tem que valorizar. Se a pessoa herdou a herança de um antepassado, um tio, uma mãe, que deixou alguma coisa para a pessoa, eu não vou chegar e gastar meu dinheiro todo, jogar para o ar, dar todo o meu tesouro, aquela herança. Ninguém faz isso. Preserva para quê? Para eu usufruir daquele benefício, daquela herança. E quando a herança vem do Senhor, aí é que é bom demais, meu Deus! Então já começamos bem. Eu perguntei, a pergunta ela tem um caráter assim de reflexão, porque filhos é necessário para um casamento, porque geralmente a pessoa casa querendo ter filhos, né? Pensando em filhos, mas a gente chega lá. E lá na frente a gente vai falar sobre a opção de não querer filhos. É outra coisa, é outra classe de pessoas. Você já tem filho, então quer dizer que você quis, e é herança, vai cuidar bem, lógico. Luan, meu querido amigo e irmão, convidado aqui do podcast No Rancho, eu pergunto para ele, olhando para a sociedade, Luan, nossa sociedade, a sociedade mundial, sociedade de uma forma mundial, mesmo assim, vale a pena ter filho, por quê? Vai encontrar drogas, crimes, homossexualismo, tatuagem, piercing, corte de cabelo invocado. Mesmo assim, dessa... diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E hoje você vai ficar triste, o seu coração amargurado, você como um cristão, estou citando um exemplo de você como um cristão, você chegar a perder o seu filho hoje, que criou ele no bercinho do Evangelho, e perder ele para o mundo. Eu convido vocês a abrir as suas Bíblias, vocês que estão ouvintes na sua casa,
lá em Provérbios 6, 22. Houve um corte aqui, aí na edição eu corrijo, mas vai, tu continua. Eu convido, irmão, vocês a abrirem a sua Bíblia lá em Provérbios 22, verso 6, que diz assim: instrua os meninos no caminho em que devem andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, se eu e você hoje tem um pensamento em ter um filho, hoje no mundo que nós vivemos hoje, nós devemos instruir ele no caminho do Senhor. Se você, pai, que está na sua casa ouvindo, através desse aparelho, através dessas redes sociais, através desse canal do irmão Arenaldo, eu sei que está sendo bênção, está sendo produtivo para a sua vida. E tire esse momentinho para ouvir isso. Se você não é dos caminhos do Senhor, você hoje se encontra afastado dos caminhos do Senhor, como foi direcionado essa palavra sobre a respeito de filhos, de ter outros filhos, e na situação que nós vivemos hoje nesse mundo, o primeiro passo que eu e você devemos ter, se você não for dos caminhos do Senhor, do que é com Ele, é aceitar Jesus como único e Salvador da sua vida, para que você possa ensinar seu filho no caminho que ele deve andar. A isso você não vai ter nenhum receio sobre a respeito do ensinamento do seu filho, sobre a respeito em que direção ele vai dar, porque você está conduzindo ele para o caminho certo, o caminho da perfeição, o caminho que lá na frente ele vai olhar e vai agradecer primeiramente a Deus e segundo o pai dele e a mãe dele que ensinou ele no caminho certo. Aí você vai ter um exemplo de vida para a sua vida, você vai ter um exemplo no seu lar, vai ter um exemplo de filho no seu trabalho, um exemplo de esposa, um exemplo de esposa, isso eu estou relatando a homem ou a mulher, filho, homem ou mulher, ele vai ser um exemplo na sociedade onde ele passar, porque o Espírito Santo de Deus vai estar sobre a vida dele. Glória a Deus. Então tá aí, ó. Deu para informar bem e trazer algumas reflexões sociais, que são muito importantes. Primeira, eu observo muito as respostas das pessoas para aprender também. Então, fazendo aí uma análise aí na resposta do Luan, eu quero dizer o quê? Que primeiro, eu observei aqui que ele falou, eu tenho só um filho e tenho a preocupação, e não pretendo ter mais. Amado, isso aí já é um resultado de um mundo muito louco, um mundo contaminado de pecado. Como eu falei aqui, ó, droga. Será que vale a pena? Não é para assustar, Luan, que eu falo isso, para desestimular também a pessoa a ter mais filhos. Não é por isso, não, realmente. Eu, como sou mais velho, eu como já tive essa fase de criar filhos, porque embora eu pareça bem novinho, vozinho bem novinho, eu tenho bastante idade. Então eu já sou um cara que já passei por essa fase. Hoje a minha preocupação é estar ajudando jovens como o Luan, como alguns que estão aí. Eu falo, cara, será que vale a pena eu ter um filho e nesse mundo dominado por droga, por facção, por piercing, por meu filho todo pintado de... Eu não tenho preconceito, porque se fosse meu filho eu ia amar do mesmo jeito. Ou drogado, ou com piercing, eu ia primeiro pedir perdão para Deus e perguntar para ele, Senhor, onde foi que eu errei? Eu sei que eu errei, eu ensinei ele no caminho que ele queria andar. Eu criei meu filho na tua palavra. Se eu não criei, primeiro perdão é para mim, não para ele. Porém, você às vezes, Luan, cria bem criado, cria nos caminhos do Senhor, você dá tudo que o filho precisa para estudar, para ser uma boa pessoa, com exemplos maravilhosos do pai, e ele às vezes se desvia.
se desvia até de Deus, quanto mais do pai humano, como nós, temos nossos limites. E a gente fica preocupado, cara. Será que eu vou querer ter outro filho? Se você está ouvindo isso, já é uma experiência de um pai jovem que tem a preocupação em colocar mais filhos na terra e ter que lidar com todos esses problemas que ninguém sabe. Quem não tem, não sabe o que é um filho viciado em drogas, um filho que anda com más companhia, daqui a pouco está preso, está sendo ameaçado de morte. Meu Deus, acaba com a tua vida, mãe, pai, sociedade. Aí por isso eu não vou ter mais filho? Não é bem assim. Aí vem o antídoto, né? Ele mesmo respondeu. Criar nos caminhos do Senhor. Está aqui no provérbio que ele citou aqui, né? 22:6, né? Educa ou cria a criança no caminho que ela deve andar e até quando envelhecer. Isso é uma promessa de Deus. Então é por isso que ainda dá um certo conforto. E também eu digo para os pais que querem ter mais filhos ou que são jovens e ainda não têm um filho, vão se casar, você vai ter que passar por esse processo, vai ter que buscar no Senhor, vai se apegar mais a Deus e não ligar para o que a sociedade quer empurrar para você. A mídia, a sociedade, todos esses lugares querem criar nossos filhos, mas quem está por trás disso são todos os demônios do inferno e o capitão deles é o diabo, que querem colocar conceitos errados, filho contra pai, querem colocar grupos fechados contra a sociedade, depredando as coisas, falando, se revoltando com tudo, e não vai dar bem, porque ele vai querer ser pai depois, e aí, o cara estragado, drogado, todo criminoso e tal, como vai ser um pai? Vai ser um péssimo pai, vai multiplicar a maldição na terra, e ainda bem que tem Deus, né, mano? Jesus Cristo morreu por essas crianças que estão sendo criadas. Graças a Deus. Olha, você que está escutando o Rancho Ebenezer aqui hoje, o podcast no Rancho, tem gente que não é cristã e vai assistir isso aí. Quero dizer para você uma coisa, meu amigo, minha amiga, que só existe uma maneira de a gente se livrar desse mundo perdido em tudo, estando debaixo da potente mão de Deus. Verdade. Certo? Aí no tema que eu estou contigo, eu sou teu Deus, é isso que ele diz em Isaías. Luan, sem perda de tempo, a Bíblia no Salmo 127, foi o que eu li para abrir o trabalho, que diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, é o galardão. Baseado nessa palavra ainda, olhando para a sua vida, a sua, porque é você que é o entrevistado hoje, você que está com a bola da vez aí, com a autoridade aqui, tenho que cuidado, eu tenho cuidado como Deus quer. Eu estou fazendo essa pergunta para o Luan, você tem cuidado, olha que pergunta para apertar mesmo o Luan e a Nina, hein? Você tem cuidado do teu filho como Deus quer? Porque aqui é um bate-papo. De repente, falam, eu tenho reconhecido que isso é contigo. Responde. Amém. É uma palavra muito complicada, né, para nós pais. Nós sabemos as limitações que cada um de nós enfrentamos, né, com nossos filhos. Nós enfrentamos as barreiras dentro de casa, enfrentamos as lutas aí do mundo celestiais, né, das potestades, principados potestades. E nós vemos que não tem sido fácil nós ensinar o nosso filho na maneira certa, como o Senhor tem nos pedido. Eu digo por mim, uma pergunta foi lançada para mim. Hoje tem sido difícil eu ter ensinado o meu filho. Por quê? Porque é uma barreira muito grande, irmão, quando a gente se levantamos para fazer o que é certo. Eu creio e eu penso dessa forma. Quando nós se levantamos para dizer, filho, ande por esse caminho certo, que esse caminho vai te conduzir para um caminho da perfeição. E nós vemos que nós arrodeado de obstáculos na nossa vida, que muitas das vezes faz que a gente perda esse foco, de se preocupar mais com nossos filhos, na educação, no ensinamento, nas orações. Nós como cristãos temos que estar orando, ensinando nossos filhos
nos ensinamentos bíblicos, né, que, como diz a própria palavra lá, né, que ensina teu caminho, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desvie. E essa pergunta tem me confrontado muito dentro de mim. Eu com uma coluna na minha casa. Sobre as redes sociais do meu filho, o Instagram, ele tem um Instagram, e o Instagram dele é ligado no meu telefone e o da mãe dele. E nós ficamos por dentro de tudo que ele posta. E alguma coisa que quando ele posta que não vem do agrado de Deus, automaticamente a gente vai lá, conversa com ele: filho, isso não está agradando a Deus. Você senta ele no canto e diz: veja hoje com Deus ficasse de frente para você, e essa coisa que você botou na sua rede social, você acha que isso está agradando a ele, meu filho? E ele começa lá, né, se perguntar para ele mesmo: não, pai, não, mãe. E automaticamente a gente vai lá e exclui aquela postagem que ele tem. Isso é o exemplo de mim, como foi lançado a pergunta para mim. E eu sei que ser filho é difícil. E ser educado também é difícil. Na situação, no mundo hoje que nós vivemos. Nós vivemos num mundo da corrupção, um mundo que está propício a qualquer momento, querer que nós vacile, querer tragar os nossos filhos, tragar até a própria nossas vidas. Como a palavra do Senhor diz, que ao nosso redor a legião de anjos e ao derredor a legião de demônios, né? Exato. Como a própria palavra nos ensina. A qualquer momento nós que educar, arrumar esse tempo, viu, Luan? Eu tenho que arrumar esse tempo para mostrar meus filhos como herança e dizer assim, ó, esse é o filho do Arinaldo, esse é o filho do Luan, esse é o filho do pastor Gilson, que é o filho dele que já está ali trabalhando. E essas pessoas são exemplos, mas eles sofrem as influências, o mundo está lá fora, ele está numa velocidade terrível para passar uma modinha que entrou na igreja. Qualquer modinha que a gente vê hoje na igreja é porque já sofreu a influência do mundo. A igreja está cheia de mundo também, meu querido. Tem uma parte da igreja que está cheia de mundo. A pessoa coloca um batom roxo lá, a mulher coloca um batom dentro, o jovem coloca um batom dentro da igreja. Né? Joga um bocado de cores no cabelo, a igreja, mesma coisa. Meu filho está ali também da mesma forma. Uma roupa super ridícula, mesmo feia, que é umas bandeiras o vento bate, é uma coisa feia, as modas cada vez pior e o mundo, mas a novela diz que é legal e tal, muitas vezes entra dentro da igreja. Aí o teu filho é criado como o meu, como o filho de qualquer pessoa comum que tem outras religiões e tal. Ele não liga para essa doutrina, a doutrina da palavra de Deus, que depois eu quero encerrar, lendo 2 versículos da palavra de Deus. Como é que é lidar com toda essa pressão do mundo, que uma parte dela já entrou dentro da igreja, que deveríamos combater o bom combate, e a gente percebe que nós vacilamos, pastores vacilaram, deixaram a porta aberta, e agora dentro da igreja, eu quero saber dentro da igreja, como é que nós vamos, se era a última porta para a gente amparar nossos filhos, e também entrou a influência do mundo dentro da igreja. E aí? É uma pergunta muito difícil, Eita! né? Essa pergunta aí, eu fiquei assim até imaginando como é que eu posso responder essa pergunta, né? Aí eu convido vocês a abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 3, que diz assim, Efésios 6, de 1 ao 3. Vossos filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. Esse versículo, irmão, a gente pode encaixar para as pessoas cristãs que estão dentro da igreja, nesse contexto todinho que o irmão falou, no meio do mundo, porque hoje a preocupação das pessoas não é trazer vidas que estão aí fora para dentro da igreja. A preocupação do povo hoje, a maioria dos cristãos, é trazer o mundo para dentro da igreja.
estão fazendo o que era para ser diferente. Um exemplo, você evangelizar, trazer pessoas que do lamaçal, pessoas que viviam no pecado terrível, no mundo da prostituição, no mundo das drogas. Isso serve para filho, porque eu era um filho desse jeito. Quando a gente fala em pessoas, eu estou dizendo no contexto geral, entre filho, pai e mãe e parentes. Hoje as pessoas não estão preocupadas em trazer seus filhos para dentro da igreja para ser um exemplo. E muitas das vezes, como o irmão falou aqui, tem vezes que a gente mesmo não está sendo um exemplo dentro do nosso lar. Como é que nós podemos chegar para o nosso próprio filho e cobrar algo deles? Como às vezes a gente somos inversos, somos copiados, botamos uma maquiagem, botamos uma capa, vestimos umas vestes e doutrinamos o nosso filho no caminho certo, em vez de sermos uma pessoa verdadeira com um papel que nós queremos exercer para os nossos filhos. E às vezes essas pessoas estão dentro das igrejas. E às vezes essas pessoas somos nós mesmos que pode estar trazendo até algo para vocês que estão aí. Porque a palavra do Senhor, ela nos confronta. E se talvez eu e você ouvinte, que está ouvindo essa mensagem através de mim, da minha parte, que não é eu, é o Espírito Santo de Deus me usando aqui, que está saindo de dentro para fora, não é de fora para dentro, está saindo de dentro para fora de mim, porque o podcast é isso. Você se expressar o que você entende, o que você acha, o que você está compactuando naquele momento, é isso. E talvez essas pessoas que têm entrado dentro das igrejas, o mundo tem entrado dentro das igrejas, tem sido nós. E muitas das vezes nós não temos sido exemplo que era para sermos como nós cobramos do nosso filho. Quantos pais de mãe chegam para os seus filhos e os seus filhos jogam na cara, dizendo: eu vou fazer isso não, pai, eu vou fazer isso não, mãe, porque a senhora não é exemplo. Quantos pais, eu digo por mim, irmão, eu sou filho e tenho meus pais vivos, quantas vezes o meu pai não chegou e minha mãe chegou para mim dizendo: meu filho, larga essa vida de droga, de prostituição, de bebedice com vocês, que você seja um homem, um verdadeiro homem. E hoje eu estou exercendo esse papel. E meus pais hoje, irmão, vivem na vida que eu vivia. Não na vida de droga e prostituição, mas eles vivem numa vida de bebedeira. Mas não por isso que eu vou abandonar meus pais. Eu sou o contrário. Por tudo que ele fez por mim, eu reconheço que ele queria o melhor para mim. Ele queria botar eu num lugar de honra, como Deus quer para mim e quer para você. E nós resumindo isso no contexto igreja. A igreja hoje, como eu falei, não está preocupada em trazer pessoas, em trazer seus filhos, em trazer seus parentes, seus amigos para dentro da igreja, para junto comunhar, ofertar seu louvor, a sua adoração, o seu melhor ali. As pessoas hoje estão preocupadas em ir para a igreja. A veste que vai vestir, o brinco que vai botar, né, como o irmão até falou aqui, o batom. Muitas das vezes você está preocupado com o que você pode dar no mundo aqui na terra. Mas o que está aqui na terra há de passar, irmão. Aqui vai ficar a traça, o ferrugem, vai ficar tudo isso aqui. Ó. As riquezas, os bens, o que você achar que é prioridade na sua vida aqui na terra, vai ficar. Mas o que Deus tem para mim, para você, para os nossos filhos, para a herança da promessa que o irmão leu no começo desse bate-papo aqui que nós estamos batendo, é eterno. É aquilo que nós vamos guardar para a glória, para um dia nós estarmos lá, eu e você, junto com nossos filhos, cantando num só coral. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, eu e minha casa que eu digo, minha família, eu, minha esposa e meu filho, servimos ao Senhor. Eu espero que um dia, eu e você possa dizer essa mesma palavra que eu estou dizendo aqui. Você que não é cristão, você que está aí na sua casa ouvindo essa palavra, que você e a sua casa servirá ao Senhor. Porque a alegria no céu de um pecador que se arrepende. E Deus convida você essa noite, se você não tem sido um pai exemplo, se você não tem sido uma mãe exemplo, se você não tem cobrado do seu filho o que é certo,
que nessa noite peça discernimento ao Senhor, que nessa noite peça que Deus possa lhe usar grandemente como um canal de bênção para a sua família, e não só para a sua família, para o seu filho, e seu filho ser impactado e gerados vidas através do colégio, através do trabalho dele, que ele possa ser um filho abençoado, que ele possa ser um filho honesto no caminho do Senhor, que ele possa fazer a vontade de Deus na vida dele, porque a própria palavra do Senhor nos ensina, em Colossenses 3:20 diz: vós filhos, obedecei em todos os vossos pais, para que isto agradável ao Senhor. Isso não é o irmão Luan que está falando, é a palavra do Senhor que nos fala. E lá em Provérbios 22:6 diz: ensina as crianças no caminho que devem andar, para que quando ela for velha não se desvie. E se por algum motivo algum desses seus filhos, algum parente seu algum filho seu se encontra desviado, desça aos pés do Senhor, que Ele vai responder a sua oração, o seu clamor, aquelas lágrimas que você tem derramado nas madrugadas, até aquelas velas que nem minha mãe fazia no pé da porta, acendia aquelas velas, esperando eu chegar, e eu chegava ali bêbado, drogado, humilhado, e muitas das vezes onde o mundo está aí, para oferecer para os nossos filhos, esse mundo terrível de prostituição, de droga, de bebedice. É isso que o mundo tem para oferecer para o meu filho, para oferecer para o seu filho. Mas que hoje, eu e você, venhamos ser um exemplo no nosso lar, na nossa congregação, na nossa família, no nosso trabalho. Não se resume um cristão só dentro de 4 paredes, dentro da igreja, dentro da sua casa. Se resume onde quer que você passe, porque você é sal e luz do mundo. O sal nós sabemos que é só para dar o gosto. Você sabendo, se botar muito sal na comida, ela vai estragar. Que você, eu e você, o nosso irmão Reinaldo, nessa noite, venhamos saber adaptar cada momento, cada gotinha de sal às nossas crianças. O que é que nós vamos fazer? E lá no livro de Provérbios 22:6, ensina os meninos no caminho que deve andar, até quando ele envelhecer, não se desvie, porque você ensinando seu filho no caminho que deve andar, mesmo nesse meio, desse mundo terrível que nós estamos vivendo hoje, ele vai se lembrar lá na frente: meu pai, minha mãe me ensinou, ele disse que isso aqui não era para me fazer, e nem eu, nem você vai ter preço da vida dele, porque a salvação é individual, a escolha dele é individual, mas cabe eu, pai, cabe você, mãe, que está ouvindo esse aparelho que está chegando até a sua casa aí, através do canal do irmão Ronaldo, né, que está trazendo essas bênçãos, bênçãos do céu para a nossa vida, que você possa ser restaurado, que você possa ser usado grandemente, através de cada pessoa que vai estar passando por essa oportunidade, nessa casa dele, nesse momento, que cada um vai ter, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí, então, fechando praticamente, né, já esse podcast aqui, com chave de ouro, é lógico, você vê que no final fica espiritual, fica a mensagem aí, conclusão, mas no versículo, 2 versículos ainda eu quero fechar com esses 2 versículos, e pegando todo esse calor espiritual aí que o irmão Luan, ele despejou do coração, porque Deus mandou, que diz assim no versículo 5 do capítulo 6 de Deuteronômio: amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, em 4 momentos do dia, o judeu fazia isso porque Deus mandou. Assentado, inculcarás essas palavras. Que palavra? Amarás o teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma e com todo o teu entendimento. É o segredo para a criação dos filhos. É o segredo para Deus garantir a palavra dele. Se ele falou, ele garante.
é o segredo para a gente se sentir vitorioso. E que numa simples entrevista como essa, um bate-papo aqui, denominado podcast no rancho, a gente num lugar simples como esse, fazer um trabalho que pode fazer a diferença para a tua vida. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe grandemente. E eu quero que o Luan acenda essa luz desse abajurzinho aí, para a gente fazer aquela oração de término, orar pelas nossas vidas, amados. Orar pela nossa igreja, por essa sociedade tão castigada. Que Deus abençoe, Senhor. Abençoa a vida do meu amigo que nesta noite veio contribuir, Luan, Pai. Da esposa dele, Senhor. Do filho. De toda a família dele, Senhor. Seja selado, meu Deus, com o teu Espírito Santo. Que, Pai, na criação do filho dele, essas palavras que a Bíblia manda inculcar, quer dizer, colocar diante dos filhos, nós também somos teus filhos e também queremos, assentados, caminhando, levantando, ter essa palavra, para continuar a sendo bênção na vida da minha família, mas também na vida da família daquelas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Muito obrigado. Abençoa, meu Deus, esta noite. Amanhã nós estaremos, Pai, nas ruas de muitas famílias que têm filhos nas drogas, filhos nos crimes. Nós estaremos amanhã e depois de amanhã, 23 e 24, falando da tua palavra, inculcando como o Senhor mandou aqui, a todos que quiserem ouvir a tua palavra. Abençoa o pastor Marcos, pastor Gilson, toda a liderança, todos que vão trabalhar, não sejam penalizados com as setas inflamadas de Satanás, nos protege o meu lar, a minha esposa, a minha família inteira, minhas filhas, Senhor, a minha vizinha Salete, filha Deus com Severino, que tem muitos filhos, que ele tem que criar os filhos dele no seu caminho, mas ele ainda precisa porque a gente... Quanto amor Ele tem. Quanta dor sofreu por mim. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim. A razão de tão foi mostrar que sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Você pode levantar as mãos e adorar o Senhor agora comigo assim, ó. Oh, Deus, te louvo.